Oi, pessoal, bom dia. Tô aqui tentando me conectar com o Vicente. Agora. Já? Ops! Ah, peraí, que agora eu fiz aqui alguma coisa, Vicente, tá do lado errado. Agora, peraí. É que eu tenho que virar a câmera para mim, ela tá não sei de que lado. Olha, Você está me ouvindo bem? Tereza? Eu tô te ouvindo bem, eu só não tô conseguindo virar minha câmera. Vamos ver se eu consigo. Ah, agora sim. Bom, bom dia. Bom dia, tudo bom? Você tem tempo para fazer isso tudo, é? É, não tenho muito não, Vicente. Eu ando com sono ultimamente. Olha, quem está me assessorando aqui são os ex-universitários, E olha, vou te falar. especialmente Eu... um filho que está aqui comigo, que é o Adriano, que mora em Lisboa, mas ele está passando uns dias aqui e não pôde voltar. Ai, que E delícia! quem me emprestou um tripé para estar aqui na minha frente é o filho mais velho. Eles Aham. todos estão assim envolvidos de qualquer maneira com esse momento que é tão importante, que é a minha estreia hoje. Hoje é Ah, a minha primeira vez que eu faço uma live dessa natureza aí. Obrigado pelo convite. a gente acaba tomando gosto pela live, viu? Porque é divertidíssimo. Olha, tô vendo um monte de gente conhecida aqui te prestigiando. Poxa, É, você fez uma tá. propaganda enorme da minha pessoa. Pois é, não, mas espera aí, o pessoal tem que conhecer, pessoal, para quem não conhece o outro lado do professor Vicente, é o nosso maestro, ele é músico, É por isso. isso que ele está falando desse tema, não tem ninguém que entende. Eu acho que você está no Guinness também, não tá? Não, isso é coisa de Eugenor. É o autor do nosso hino da academia, conhece É verdade. tudo de música, família de músico e de artista, ele é juiz por acidente, vamos dizer assim. É, quase. É uma escolha de maturidade, porque meu sonho de criança era ser realmente maestro. Ai, que delícia. Mas eu A ainda Mônica, alimento essa esperança. a Mônica Sete tem um livro sobre a música e o direito. Ela faz um entrosamento, né? Maravilhoso o livro que ela escreveu. É, eu sei, eu a conheço, até troquei correspondência com ela. Ela faz eventos lá na terceira região, TRT de Minas, né? É uma pessoa muito bem versada nessa área. E uma Ah, pessoa extremamente afável, né? ela é. E olha, Vicente, tem um monte de colega nosso aqui. Sabe que o André Jobim, nosso confrade, o Sebastião, nos assistem. Olha só, o André Meu Deus Jobim, do céu. o André Jobim está resistindo faz 2 semanas. É, mas nós temos que dar Ele um alô, falou já está no ar. ele já está no ar, está todo mundo aqui, Opa, ó, eu nem Alto sabia, eu de pensei que era uma Campos. prévia. Então, deixa eu cumprimentar nossos colegas. Poxa, eu estou aqui em Belém do Pará, no extremo norte, na Amazônia, apesar de ser nascido em Santarém, que é a Pérola do Tapajós, onde tem aquele balneário belíssimo de Alter do Chão. Saúdo a todos os colegas, na pessoa do André, que é lá do Rio Grande do Sul, extremo sul, e o mestre de nós todos nessa área de saúde, né? Que é o Sebastião Oliveira. Todos eles, inclusive você também, são nossos mestres. A minha filha, que eu tenho 3 filhos, a única que fez direito foi a Lorena. Ela é fã de todo esse pessoal, sua fã. Não lhe conhece pessoalmente, mas ela deve estar vibrando com a possibilidade de ver você agora pela Ah, live. temos que chamar a Lorena para poder falar também, porque eu estou me Pois divertindo, estou é, conhecendo um monte de gente. Olha, tem a Carolina que está em Dubai, que está nos assistindo, falou que lá também está tudo fechado. Olha, tem olha só. muita gente, viu? Eu vou até parar de falar o Washington Barbosa, que é um colega que está lançando, que me ajudou na revista de Direito do Trabalho, na edição especial, que já está publicada, já saiu, viu, Washington? Você perguntou semana passada, a revista já está circulando. Se está demorando é por conta desse movimento todo, por causa dos Correios, que a gente fez um especial só sobre Previdência Social, que está maravilhoso, quase 500 páginas. Que beleza. Bom, mas vamos começar o nosso tema, Vicente, que eu estou Vamos lá, vamos lá. curiosíssima, né? Porque sabe que essa medida provisória 948 saiu e muita gente está falando que não tem muito reflexo trabalhista, que acha que isso não, que é mais dirigido ao consumidor.
Mas nós temos uma seção importante na CLT relacionada a músico, operador fotográfico, jornalista, lei especial. São profissões difíceis, né? Porque os horários são completamente diferentes. A gente não sabe como é que vai ficar a situação deles. Realmente esse setor de entretenimento foi muito atingido, não é? Porque fechou tudo, né? A minha filha até está preocupadíssima porque o sonho dela é ver a Billie Eilish e agora a gente já não sabe mais se ela vem ou não vem, não é? Estamos com o ingresso comprado e não sabemos se vamos assistir ou não. Então, Vicente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, desse pessoal, se a gente aplica essa MP, se aplica as outras MPs, como é que fica isso dentro da CLT, como que vai ficar essa categoria tão especial, vamos dizer assim, com tanta peculiaridade na profissão que eles têm. E está saindo um monte de show, né, em live agora. Eu li uma notícia ontem de que esses atores mais famosos, esses cantores, eles estão fazendo lives e estão arrebentando na internet. Tem uns que estão ganhando mais dinheiro do que se estivessem fazendo shows ao vivo, né? Porque todo mundo em casa, pelo menos eles divertem a nossa alma, né? Verdade. Mas olha só, realmente, como você mencionou, dentre as diversas medidas provisórias estabelecidas pelo presidente da República, uma delas é essa medida 948, de 8 de abril deste ano, né? Ela dispõe essencialmente da possibilidade de cancelamento, se houver o cancelamento de serviços, reservas e eventos em dois setores, de turismo e cultura. Exatamente esse cancelamento em razão do estado de calamidade pública, que já foi reconhecido através de um decreto legislativo, aquele número 6 de 2020, né? Porque eles estão vivendo um estado de emergência da saúde pública de âmbito internacional. Quer dizer, isso afeta absolutamente todos. Desde o primeiro momento que eu tive um contato com essas primeiras medidas provisórias em virtude do coronavírus, o primeiro dispositivo da CLT que me veio à cabeça nem foi tanto a Constituição, foi a própria CLT, a velha CLT. Foi o artigo 8º da CLT, que lá na sua cabeça, no caput, na parte final, diz que nenhum interesse individual ou mesmo de categoria pode prevalecer sobre o interesse público. Você vê bem como a CLT foi sábia, né? Que existe, claro, na interpretação da norma, aquele artigo 5º da antiga lei de introdução ao Código Civil, que hoje tem um outro nome, semelhante, não é? Mas a velha CLT já dispõe que o interesse público prevalece sobre o interesse de categoria e o interesse individual. Quando se fala nisso, a gente também tangencia um pouco aquela discussão que está até no âmbito do Supremo Tribunal Federal a respeito da validade de um acordo individual, agora para ser referendado, como disse o relator, ministro Ricardo Lewandowski, pelos sindicatos, não é? E que, no final das contas, no fundo, o que prevalece sempre é o interesse público. A questão é você saber onde encontrar esse interesse público. Mas sim, esta medida provisória 948, não é? Ela, de fato, é dirigida muito particularmente para um setor que é um dos consumidores. É uma legislação, chamamos assim, para o direito do consumidor. Mas convenhamos que o principal consumidor, né, o consumidor por excelência, é exatamente o trabalhador. Quando eu falo trabalhador, não falo só empregado, falo qualquer trabalhador, não é? Qualquer trabalhador, até o empresário, de certa forma, é trabalhador. Mas essa medida provisória 948, ela se reporta muito particularmente ao turismo e à cultura, porque houve outra medida provisória, a 925, que se reportou à questão das companhias aéreas, dos voos. Só que eles estão muito atrelados, porque quando você faz um turismo interno ou externo, você, de certa forma, está fazendo um turismo, não é? Se não é uma outra questão para estudos, mas grande maioria das pessoas que viajam
é para turismo, não é verdade? No Brasil ou fora, e eles precisam contratar hotéis, no mínimo, não é? A questão da cultura, que muitas vezes até não que se confunda, muitas vezes a pessoa leva a pensar mais no entretenimento como os artistas, ela requer muitas vezes grandes aglomerações de pessoas. E exatamente isso pode afetar a questão que se chama do isolamento para a prevenção desse vírus, do coronavírus. Muito bem. Acontece que, envolvido com o setor de turismo e com o setor de cultura, existem muitos profissionais que dependem disso. Alguns profissionais até que não aparecem na cena. Por exemplo, um teatro, ou uma televisão, ou um concerto, seja qual for, aquelas pessoas que estão na cena, não é? São as pessoas que aparecem como nós estamos agora a aparecer. Você coloca, por exemplo, esse último concerto, belíssimo, na Catedral de Milão, um concerto do tenor que é praticamente quase cego, que é o Andrea Bocelli, e um organista, apareciam só os dois, além da beleza da Catedral de Milão. Mas quantas pessoas atrás das câmeras, nos bastidores, que não na cena, estão envolvidos nisso? Não é? Não são só aquelas duas pessoas. Haver dezenas, haver até centenas de pessoas nessa cadeia da cultura e do turismo. Não só os artistas, não só as pessoas ligadas exatamente ao turismo, mas uma série de trabalhadores. E eles são, evidentemente, afetados. Por isso, eu não posso interpretar essa medida provisória 948, e, aliás, nenhuma lei, isoladamente. Assim como eu não devo interpretar uma lei, um artigo isolado, nem também um dispositivo de uma medida provisória isoladamente, mas em conjunto com a 936, com a 927, com a 925 e todas as outras, e a própria CLT. Acontece que essa medida provisória 948, que é o objeto mais específico da nossa conversa, ela diz respeito a essa questão de cancelamento de serviços, de eventos e de reservas. Isso pode afetar uma série de situações. Imagine você, eu não sei se eu vou ser indiscreto aqui, que dos meus 2 filhos, eu tenho 3 filhos, aliás, mas 2 dos meus filhos tiveram que adiar casamento. Meu sobrinho, Filho, meu sobrinho ia casar sábado agora. Não vai mais poder pois é, casar. o casamento de um seria agora em março ou até abril, e o outro seria em maio, tiveram que adiar. Eu tô com um filho aqui em Belém, retido, de certa forma, para a nossa satisfação, de qualquer forma, mas ele mora em Lisboa, ele está impedido de viajar. Então, essa situação que a gente vivencia, às vezes que é micro diante do universo, isso envolve uma série de dificuldades. Eu tenho, assim, fiz uma reflexão sobre essa legislação e encontrei algumas dúvidas, pelo menos, a respeito desse tema. Por exemplo, você sabe que pela nova legislação, que é uma medida provisória curta, digamos assim, com poucos artigos, não é? Há um dispositivo lá que diz que, se houver um cancelamento, ou a empresa pode optar em reembolsar, nada impede que ela reembolse imediatamente. Ela pode fazer isso. É difícil acontecer essa situação, mas ela pode fazer. Mas se ela não fizer, se houver o cancelamento de serviço, evento ou alguma outra atividade, uma reserva, né? O reembolso, a lei assegura, essa medida provisória assegura, que o reembolso não teria que ser feito imediatamente, até porque fica faltando o fluxo de caixa. E quais são as soluções que esta medida provisória 948 permite atribuir? A primeira é algo que já se faz, de certa forma, embora de uma outra maneira se fazia antes. A legislação agora previu que se fizesse a remarcação, mas sem custos para o consumidor. Eu digo sem custos imediatos, porque vai ter um custo. Porque se você tem determinados eventos, tem que fazer um curso fora, ou vai para um evento difícil, tem eventos que se dizem inadiáveis, não é? Por exemplo, o médico, ele tem que fazer uma viagem, como é que ele pode adiar para daqui a um ano, se é imediato
a necessidade dele fazer e do seu paciente. Então, tem situações que a remarcação formal não é suficiente, mas a lei permite a remarcação em princípio, sem custos, sem taxas, como é previsto no Código do Consumidor. A outra opção seria aquele crédito que eu tenho na empresa, que eu fiz o pagamento, eu posso utilizar para outros serviços e eventos ou reservas que a empresa tenha disponível, quer dizer, eu uso aquele crédito, o que já acontece. É tipo um banco, em vez de hora, banco de crédito. Não é? E a terceira hipótese, que muitas vezes é a melhor, me parece, é o acordo formalizado com o consumidor. A lei não diz como é que formaliza esse acordo. A nossa tendência latina é a gente pensar em formalizar através de um documento escrito, reconhecido em cartório, com duas testemunhas. Quando hoje existe o WhatsApp, e-mail, até telefone, que você pode gravar. Esse formalizado, não é? O próprio contrato de trabalho pode ser verbal, pode ser tácito, é uma forma que ele se apresenta também. E a lei diz que não haverá custos, taxas ou multa para o consumidor. Agora, coloca uma condição. Desde que essa solicitação para a remarcação, por exemplo, ou a disponibilização do crédito para uso futuro, seja feita em 90 dias. Feito esse pedido de remarcação, ou para fazer acordo, ou para reagendar, não é, utilizando o crédito, a empresa tem 12 meses contada a partir da data do encerramento do estado de calamidade pública, que está marcada pelo decreto legislativo número 6, para 31 de dezembro de 2020. Portanto, se são 12 meses, são igual às férias, o período aquisitivo e o período concessivo. Quer dizer, eu tenho 12 meses depois para fazer essa remarcação. Mas surge agora algumas questões também previstas nessa lei. Quando você marca uma viagem, por exemplo, ou qualquer evento que você marca, normalmente tem uma motivação. Essa motivação, eu quero ir na primavera, quero ir no inverno. Então, por isso que a lei assegura a questão de você ter como consumidor garantido a sazonalidade, isto é, para aquele período, quer dizer, no mês de maio, no mês de setembro, no mês de dezembro, quer dizer, o mesmo período correspondente que tiver disponível. Tem essa condição. E respeitar aqueles valores que nós ajustamos previamente, não é? Mas há uma questão que me chamou muito a atenção, que eu, quando estive lendo essa lei, que é a seguinte: por que para o consumidor este prazo é de 90 dias? Para ir fazer a opção, para fazer o seu requerimento. E por que para a empresa o prazo é de 12 meses a partir de 31 de dezembro de 2020? Isto é, o consumidor tem 90 dias e a empresa tem 1 ano e meio, digamos assim, até 31 de dezembro, a partir de hoje, de 2021. A gente responderia, porque a empresa tem muitos pedidos e o consumidor tem aquele seu pedido. Mas isso pode gerar alguns problemas, uma espécie de desequilíbrio nessas relações, o que não me surpreende muito, porque nós, chamados operadores do direito do trabalho, a gente sabe que, não obstante a teoria, a doutrina do direito do trabalho, seja, e isso está agora muito comprometido, a proteção do trabalhador, no direito do consumidor, fazendo um paralelo, exatamente a proteção do consumidor. O grande problema é que esses 90 dias, que ele fez essa previsão, é muito inseguro, ninguém sabe o que vai acontecer. Esse nosso futuro é muito incerto. Você não pode dizer que no dia 30 de abril, dia 31 de maio, ou até 7 de julho, quando terminam, digamos, esses 90 dias, as coisas vão ficar como estão. Quer dizer, não vai ficar naquela pacta sunt servanda. Ao contrário, vai ficar no sic rebus stantibus. Eu não sei se as coisas vão ficar assim mesmo. Se a teoria da imprevisão, lá dos latinos, eu poderia ainda invocar como um fato novo diante desse futuro.
entende? Então, pode criar uma situação de um certo desequilíbrio. E aí entram o que eu diria, as ferramentas para implementar a norma. A norma é genérica, é teórica, né? Tem que ver os casos concretos. Uma norma não é feita apenas para São Paulo, capital, ou Rio de Janeiro, ou Brasília. A norma é feita também para o Acre, para o Pará, para a Amazônia, para o interior, para todos. A gente costuma dizer que a Justiça do Trabalho tem muita capilaridade. Quer dizer, ela está em praticamente quase todos os municípios do Brasil, quando não estende a vara, se espraia para aquelas situações. Então, algum dos órgãos que cuidam dessa matéria, particularmente um dos talvez mais importantes, né, são os PROCONs. Então, a situação do PROCON, muitas das vezes, é como se fosse um muro de lamentações. Você vai lá no PROCON só para reclamar. Talvez o papel do PROCON tenha que se assim, aperfeiçoar ou criar uma situação diferenciada de ele servir não só de muro de lamentações, mas como um órgão de mediação, que isso é muito importante. Nós somos do judiciário, sabemos a importância que tem, não é? Quando se encontram soluções extrajudiciais. Não é sem razão, no âmbito do direito coletivo do trabalho, do direito coletivo do trabalho, que para você ajuizar um dissídio coletivo, você tem que comprovar o exaurimento da tentativa de conciliação. E hoje, como alguns pensam, a grande maioria entende assim, o nosso tribunal declarou inconstitucional aquela história de comum acordo para ajuizar uma ação de dissídio coletivo, mas sempre é uma negociação. Claro. De qualquer. Então, o papel do PROCON pode entrar como da mediação. Eu até pensei a Defensoria Pública, o Ministério Público, mas como eles estão muito próximos ao Judiciário, eu penso assim, afastar um pouco do Judiciário. Não que o Judiciário não preste, é que o sistema judicial no Brasil, mesmo chamado a pequenas causas, mesmo a Justiça do Trabalho, o sistema recursal, o sistema de execução, é muito complexo, é demorado e o consumidor não pode esperar. Então, o papel dos PROCONs para lhe dar as ferramentas necessárias para mediar esse conflito, fazer mais ou menos o que a antiga Delegacia Regional do Trabalho, Superintendência, eu já nem sei se ainda dá tempo, porque foi acabado com o Ministério do Trabalho, para mediar esse cultura, né? Isso que a nossa colega Tereza, sua xará, lá na 15ª região em Campinas, terra de Carlos Gomes, que morreu no Pará, um grande maestro, né? Está fazendo que essa experiência, ela vai falar sobre isso. Vai até escrever na nossa obra coletiva, que a academia está preparando, sobre esse assunto. Quer dizer, o papel dos PROCONs dá uma ferramenta importante. Eu já vi pessoas dizendo assim, olha, a lei diz como é que é, mas não diz como deve ser. Mas só que não há muito papel da lei, muito menos da medida provisória, feito assim, meio às carreiras, dizer o detalhamento. Daí entra a figura do acordo, e o acordo direto, às vezes, não é muito tranquilo, porque o consumidor, igual ao trabalhador, ele é um hipossuficiente, né? Ele está numa situação de desvantagem. Né? Quantas vezes se liga para uma empresa, ou no 0800, não precisa que seja nesse período de pandemia, a qualquer tempo, você fica horas e horas num chat, aguardando a sua vez, num telefone, toca uma musiquinha. Quer dizer, como é que eu vou formalizar uma negociação dessa forma se eu não posso nem sair de casa? Então, entra talvez os PROCONs com a ferramenta virtual. Nós estamos fazendo, vamos fazer agora em abril, vocês também em São Paulo, sessões virtuais. Mas eu imagino que o Supremo já faz há um bom tempo, sobretudo para declarar a repercussão geral, eles fazem um plenário virtual há muitos anos. Então, essa experiência que nós estamos tendo agora, né, em tempos de pandemia, isso pode trazer vantagens. É só a gente tirar alguma vantagem da crise, porque a crise sempre deve trazer uma vantagem, depende de você saber utilizá-la. O próprio parto, pois que a mulher fica 9 meses de gestação, é uma espécie de crise, mas que depois do sofrimento, da dor, vem o sucesso.
Nós acabamos de passar pela Páscoa, Jesus Cristo pregado na cruz. A crise das quedas no Calvário e a crucificação, depois veio para aqueles que acreditam, como eu, a ressurreição. Quer dizer, uma crise de uma guerra mundial, vieram diversos avanços da medicina, na engenharia e até mesmo no direito, não é verdade? Então, não é que eu deseje a crise, é que o mundo é assim. É Não cíclico, é? né, Vicente? Cíclico. É E essas cíclico. coisas nós temos que saber enfrentar com equilíbrio, com cautela, e tem muitas pessoas envolvidas nesse mercado de trabalho, de turismo e cultura. Você tá falando, deixa eu só passar alguns recados, né? Pois não. Várias mensagens dizendo bom dia. O nosso popstar, muito amigo, Pamplona, está aqui. Opa! Vamos ver se Para o nosso ele anda guru. tão ocupado com tanta coisa, mas ele vai ter que vir aqui conversar com a gente também. Sabe que ele é artista. Nós Ele somos é parceiros artista. musicais. Ele, Eu fiz música para uma letra dele. Eu sério, fiz eu sei música que para ele uma letra canta, dele, vive uma se letra genial. apresentando. Ele é super famoso. Tá Super, vendo muito que dedicado. a academia não é só direito, né, Vicente? A gente tem outros tentáculos. E o É nosso porque todo conhecimento humano não pode ser isolado, né? olha, São vasos comunicantes. o confrade, o Cláudio Brandão está aqui. Ontem ele foi muito mencionado, ele também ainda não sabe, mas ele vai ter que vir bater um papo conosco, porque ontem o ministro Alexandre já falou que o TST vai passar a fazer as audiências por teleconferência. E a primeira vai ser feita com ele. Então, vamos ver se hoje mais tarde eu consigo falar com ele para marcar, porque essa semana, falando nessas questões dos plenários e virtuais, também um colega acaba de falar aqui que ontem saiu uma resolução aqui em São Paulo. A Tereza Assa também, nossa confreira, também falou que a 15ª também. É muito interessante isso, e talvez fosse o caso a Câmara de Arbitragem do Canadá, eles têm criado, eu estava até falando com o Christian, que é árbitro lá e é do Ilera, eles já estão fazendo as arbitragens e as mediações por conta dessa questão do coronavírus, eles estão fazendo várias audiências todas virtuais. Então, quer dizer, existe aquelas feitas dentro do judiciário, né? Ele trabalha também praticamente com direito empresarial e direito do trabalho, mas pelo que ele me falou, eles estão abrindo por todas as outras esferas, né? O André Agora Jobim. você sabe, aproveitando a ocasião das videoconferências, não exatamente as sessões virtuais, mas nas nossas sessões presenciais no Tribunal do Trabalho da 8ª Região, que é sediado em Belém, a gente recebe muitas sustentações orais de advogados de várias cidades do interior do Pará e de Macapá, que também a 8ª Região abrange Pará e Amapá, são 12 estados. Né? A gente recebe nas nossas sessões, todas as turmas, a gente recebe sustentações orais de advogados há muitos anos já, há um bom tempo. Não a sessão é virtual, mas a sustentação oral, para evitar que o advogado se desloque da cidade interior para a capital, porque você sabe, as distâncias aqui são gigantescas. A mobilidade é complicada, né, Vicente? Eu tive algumas vezes no Pará e é complicado. Você não tem transporte eficiente como deveria ser. Quer dizer, fica complicado a pessoa sair do interior. E aí vocês ainda têm os problemas dos rios, né? Eu me lembro das audiências que são feitas, que eles chegam com os barcos para poder fazer, que na verdade isso é uma forma de acesso, né? Que a gente vem discutindo já faz tempo. Ou seja, é o Estado como um todo, tanto dentro da natureza contenciosa como na natureza conciliatória, vamos dizer assim, chegar perto do jurisdicionado. Porque as demandas contidas o que é pior, né? É o retrocesso das pessoas não conseguirem chegar para poder postular as suas intenções.
E realmente eu acho que é isso. A gente, depois dessa fase, nós vamos ter o antes e o depois da Covid-19, né? Muitas coisas se reformulando, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com o professor Fernando Araújo, que vai estar conosco na sexta-feira, e ele vai falar exatamente dessa reestruturação. E você falou da MP 925, dessa questão do entrosamento do setor aéreo, e um dos setores que eles acham que vai ser o mais atingido vai ser exatamente o setor aéreo, que a aviação civil não será a mesma depois da Covid-19, porque muita gente que utilizava, por exemplo, do voo para ir São Paulo, Brasília, Belém, Brasília, para poder estar descobrindo que tudo isso pode ser feito à distância e, claro, a maneira é tão eficiente quanto, não é? E realmente a tecnologia tem funcionado muito bem, né? Então, talvez essa situação que a gente esteja vivendo foi um adiantamento daquilo que se previa de alterações de relações só em 2030, né? Que tudo alteraria, vários setores deixariam de existir, na verdade, isso tudo parece que tem se adiantado um pouco, né? Acho que a Covid adiantou a nossa vida com isso, não é? De certa forma. Agora, Tereza, colega Tereza, repare só, essa medida provisória tem um dispositivo que tem realmente causado assim alguma perplexidade de juristas. Não temos ainda muita coisa a respeito do assunto. Temos pessoas que a gente conversa através de WhatsApp, através de e-mail, né? E mesmo alguma reflexão minha, causa uma certa preocupação do artigo 5º dessa medida provisória 948. Né? Se você me permite, eu vou ler aqui o artigo 5º, para a gente partir exatamente da redação dele e fazer algumas colocações muito ligeiras. O artigo 5º da medida provisória 948 diz: as relações de consumo regidas por esta medida provisória caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras penalidades, nos termos do disposto no artigo 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, que é o código chamado Código de Defesa do Consumidor. Então veio uma lei dizendo assim, olha, essa situação se caracteriza como força maior ou caso fortuito e, portanto, não é devido dano moral. A crítica que se tem feito a essa situação, abstraindo a questão dessa alteração da quantificação do dano moral, que nós temos uma polêmica enorme na área do direito do trabalho pela alteração introduzida pela Lei 13.407, mas não é bem disso que eu estou a falar, é a seguinte, você sabe que antes da Constituição Federal de 88, embora já houvesse na prática tanto o dano material como o dano moral, lato sensu, sempre existiu na prática. Acontece que a lei e a jurisprudência e boa parte da doutrina não reconheciam, dizendo que não é dano moral porque não tem como quantificar, não tem como transformar isso numa indenização, porque isso não pode ser indenizado porque não tem preço. A dor não tem preço. Essa é uma doutrina tradicional. Muito bem. Mas você dizer, através de uma medida provisória, seja lá qual for uma lei, dizer, olha, essa situação não caracteriza dano moral, assim, em abstrato, esse é o problema. Não é? Olha, é força maior, é uma situação excepcional, é uma situação mundial, deve prevalecer o interesse público, tudo isso é sabido. Mas dentro dessas relações existem várias circunstâncias que você tem que examinar sempre o caso concreto. O dano moral não pode ser examinado em abstrato. Olha, eu quero dizer que uma situação nesse âmbito do consumidor, havendo cancelamento de reserva, de eventos, não é? De serviços, não haverá dano moral. Como não haverá dano moral? Imagine alguém que tem que ficar num chat ou então no telefone esperando 6 horas, 8 horas, 12 horas e cria uma situação
até psicológica, muito grande, não é? Quer dizer, é tratado de uma forma completamente assim, como se fosse um desprezado, né? Isso não vai ser considerado um dano moral. Estou dando um exemplo. Eu não posso, de antemão, dizer, olha, por aquelas faltas graves que tem no artigo 482 da CLT, falta grave cometida pelo trabalhador, probidade e outras situações. Você não pode antever, não é, previamente que tem ou não tem. Você tem que ver o fato e examinar o fato à luz do caso concreto. E até porque, mesmo numa situação de pandemia, o motivo pode ser não a pandemia, não a questão do isolamento em si, mas uma ofensa que o trabalhador pode ter levado, vamos supor, Claro. neste momento. Entende? Mas eu não falo ofensa material, mas uma ofensa moral mesmo. Quer dizer, eu acho que esse dispositivo tem uma situação que deve, eu não diz assim, declarar logo a inconstitucionalidade. A gente deve evitar o máximo possível, mas saber interpretá-lo, não é? Para dizer que, pela própria essência, natureza jurídica do dano moral, ele não pode ser estabelecido previamente, dizer que não há o dano moral, nem dizer que há o dano moral. Você tem que examinar cada caso concreto. Então, a leitura que eu faço desse artigo 5º é você faz uma leitura conforme a situação concreta. Nem diria conforme a Constituição, conforme a situação concreta, não uma situação em abstrata. Quer dizer, olha, caso fortuito, portanto, não enseja dano moral. Evidentemente que alguns dispositivos dessa medida provisória, dentre os quais este em particular, ele ainda vai, a medida provisória como um todo, se não passar por decurso de prazo, e os prazos agora estão todos reduzidos, né? No Congresso Nacional, nós sabemos, pela situação excepcional, imagina-se que no Congresso Nacional haverá alguma inteligência de algum parlamentar ou de uns parlamentares para perceberem essa situação ou darem uma outra redação ou retirar, porque ele é despiciendo. Se tiver ou não tiver, você vai examinar se há o dano moral. Ele foi colocado assim, me parece, como um doce na boca de uma criança. Olha, vamos colocar que é para adoçar, para não, já que as empresas estão numa situação de dificuldade, estão mesmo, não é? Eu vou colocar logo isso para eles não ficarem com essa espada de Damocles. Eles já têm receio, muitas das vezes, de condenações da Justiça do Trabalho, aquela história da Justiça do Trabalho, de valores altíssimos. E depois do juizado que cuida de consumidores, pode estar acontecendo também. Eu não sei com muita certeza, porque eu não milito lá, mas pode acontecer. Vamos logo retirar isso, exatamente para dar a possibilidade de harmonizar a situação, mas não dessa forma, né? Eu não posso a 8 ou 80, tem que ver um ponto de equilíbrio. Né? Talvez tenha um efeito mais psicológico, né, Vicente? Psicológico. Você chegar e falar assim, olha, não vai existir o dano moral, porque, inclusive, me parece que essa jurisprudência está meio que sedimentada no próprio STJ com relação às questões das esperas, por exemplo. Inclusive, baixaram uma regulamentação dizendo como teria que ser o tempo de espera, que não poderia ser... Que não está funcionando muito. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, eles tiveram que reduzir o pessoal para trabalhar nessa área, né? Nós ainda não temos uma inteligência artificial. Sabe, outra coisa boa dessa crise aí da Covid é que a gente descobriu que o ser humano é importante, né? Tava todo mundo falando que só os robôs fariam tudo, né? Até veio um meme por WhatsApp dizendo assim, dos advogados falando, pergunta para o advogado virtual agora como ele vai resolver o problema das interpretações da MP, né? Esse dado não está no computador. Ele não está previsto. Algum humano vai ter que alimentar o computador. Eu digo que parece fliperama, né? Dá aquele tilt, desaparece tudo da tela e pronto. Mas, olha, Vicente, esse negócio das sessões virtuais está chegando várias mensagens, inclusive a conselheira Tânia nos assiste, do CNJ, falou que hoje, numa videoconferência no CNJ, hoje às 14 horas, me parece que é a primeira videoconferência que eles também vão fazer. Eu acho que essa vai ser uma tendência, né? Apesar de que o nosso confrade aqui, o André Jobim, e eu não sei se é a mesma posição que o do confrade do Gilberto também, que nos assiste, já mandou um monte de abraço, enfim. Me
parece que tem, assim, para os juízes, eu tenho visto muita opinião favorável dos julgadores e os advogados estão um pouco receosos, porque, claro, o contato físico é outro, né? Por mais que seja boa a, a tecnologia, eu não sei, Vicente, você sabe que eu ainda sinto falta do processo em papel, né? Eu Eu adoro, tá também, certo que hoje a imagine eu. locomoção é melhor, Você mas tem quanto tempo de magistratura? eu confesso, por exemplo, para as medidas provisórias, olha, eu imprimi todas. Eu sei que eu deveria usar papel, mas eu não consigo fazer a leitura de todas elas numa tela. Olha, Tereza, este ano, em abril, dia 6 de abril, eu completei 47 anos de magistratura. Sou magistrado de carreira, entrei em 73. Você pode imaginar que eu entrei ainda pelo Código de 39. Pois é. O meu primeiro ano de trabalho foi pelo Código 39, que o vacácio Leste só entrou em vigor em 1º de janeiro de 74. Então, em 73 inteiro, eu já estava na Justiça e apliquei o Código de 39. Né? Aí, depois de 73, aquela reforma toda, a Constituição ainda, antes de 88, Código Civil, Eu falo a que velha CLT. exatamente. A gente tem Então, o que direito acontece é de que a não gente tem que se saber o artigo adaptar. Eu 19. também sinto um pouco saudade com o papel, porque a nossa habilidade é o papel. Mas a gente tem que se reinventar. Adaptar, exatamente. Tem coisa que eu não enxergo direito. Quando eu começo a ficar muito apavorada, eu vou lá e me dou o direito de imprimir, porque eu estou com 25 anos de magistratura, metade do seu tempo praticamente, mas eu também peguei. Bom, quando eu entrei na justiça, era carbono, tinha máquina, e dependendo do lugar, Máquina de tinha escrever. elétrica, dependendo, não tinha. Olivete. Eu me lembro que quando o Cláudio Brandão chegou no tribunal falando do processo eletrônico, eu estava substituindo a terceira turma, ele falou assim, a terceira turma era a turma experimental. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais vou conseguir julgar nada na minha vida. Que é isso. Mas, claro, nos O permite uma Cláudio Brandão tem ele oportunidade está nos melhor, né? ouvindo aqui. O Cláudio Brandão está nos ouvindo, me lembro de uma frase assim genial que ele disse, em vários lugares, já ouvi dizer, inclusive aqui em Belém, que logo que entrou o PJE, o Processo Judicial Eletrônico, agora magistrados, advogados e servidores não podem mais raciocinar, pensar com cabeça de papel. Tem que pensar em cabeça eletrônica. Fica muito Quer dizer, complicado mudar isso do você dia para pegar, noite. digitalizar todo o papel e colocar no computador, isso não é processo eletrônico, rigorosamente, não é? Olha, só para você. Nós agora em abril, Tereza, agora em abril, dia 22 de abril, provavelmente dia 30, a nossa segunda turma, eu sou da segunda turma, nós vamos fazer as nossas sessões virtuais. E hoje, a partir de 10 horas, nós temos um treinamento, que a nossa Secretaria de Informática vai nos dar o treinamento para a gente aprender, reaprender como é que mexe nessas ferramentas Claro. todas. Olha, Vicente, nos assiste também, que está morando na Inglaterra. Você vai lembrar do José Lúcio Munhoz, né? Ele Sim, está falando aqui que eu estou entregando a minha idade, mandando um abraço. Vamos ver se ele nos dá uma palhinha para dizer o que está acontecendo na Inglaterra, não é? Porque ele se aposentou, inclusive, ele foi conselheiro do CNJ. Está falando que eu estou entregando a idade, mas ele está muito mais velho que eu, porque ele, inclusive, conseguiu se aposentar, né? Eu ainda estou aqui, ó. mas a idade está aqui, né? A idade está na Não cabeça, é? né? Ai, Vicente, olha, foi muito bom. A gente tem mais ou menos que um tempo um pouco limitado aqui, por conta do tempo do Instagram. Eu também estou fazendo estágio com a minha filha, né? Eu falei que eu contratei agora para ela poder me ensinar a mexer com essa ferramenta, né? Vou ver se eu peço socorro para o nosso confrade Pamplona também, porque ele realmente é o artista de mexer com tudo isso, ele é super tecnológico, é que esses dias estão meio corridos, né? Mas eu quero agradecer a presença de todo mundo, lembrar que a gente está conseguindo gravar as lives e colocar na conta do YouTube da academia, né? E Ótimo. acho que o Luciano vai conseguir também colocar disponível na página da nossa academia. A nossa ideia é fazer um grande acervo jurídico com tudo isso, inclusive para manter a pesquisa, enfim, utilizar toda essa ferramenta tecnológica aí a favor da memória da academia, né, Vicente? Que é importantíssimo isso. Importantíssimo, isso é muito histórico, né? Agora, a Tereza e quem está nos escutando, essa legislação se reporta também à situação dos artistas como pessoas naturais, pessoas físicas.
os artistas que até a data da edição da lei, que foi dia 8 de abril, publicada na mesma data, eles também foram impactados pelos cancelamentos. Só que muitas das vezes receberam antecipado, não é? E receberam cachês antecipadamente. Como eles vão ter que devolver. Eles caem no artigo 4º, não é, Vicente? O artigo 4º. É mais ou menos a situação seguinte: ele pode remarcar pelo prazo de 12 meses, não é? Para que isso possa se acomodar. Não é? E os artistas, além disso, artistas demais profissionais, quer dizer, todo mundo, bailarino, não é? O pessoal que toca, que carrega os instrumentos. Rodeio, né? Os peões de rodeio, ele fala dos peões de rodeio. Rodeio, exatamente. Aí tem uma legislação, que é a Lei 11.771, 17 de setembro de 2008, que trata do planejamento, desenvolvimento, estímulo ao setor de turismo, e por diversas vezes ele fala no propósito, como objetivo de gerar trabalho, gerar rendas e gerar empregos. Então, elas estão muito imbricadas, essa legislação. Não é? Quer dizer, você não pode interpretar uma coisa sem a outra. Quer dizer, não é só o consumidor, é quem está também afetado. Então, você vai ver a questão da suspensão, a questão da possível redução do contrato, ou acordo individual, ou referendar pelo sindicato. Quer dizer, tudo está absolutamente muito ligado uma coisa à outra, né? Que é uma coisa interessante também, não é? Não vai ser difícil a gente se deparar com os casos, por exemplo, dos maquiadores, do pessoal que trabalha, como você falou no começo, né? Nos bastidores, né? E que eles fazem o show acontecer, vamos dizer assim. A gente não vê, são os invisíveis, mas sem ele nada acontece, né? O pessoal que trabalha com a iluminação, o pessoal que trabalha com... Eles estão beneficiados por essa lei, porque eles são os outros profissionais que trabalham, e um trabalho de extrema importância, a meu ver, né? Aliás, ao ver da própria... É autônomo, não é, o Vicente? Não são... A maioria deles trabalha como autônomo, né? Muitos deles são considerados autônomos, bailarino, por exemplo, né? Mas eu tenho visto situações em que eles correm para a justiça para dizer, olha, tem uma relação de emprego. Claro. Barbearia, a gente sabe que tem isso, né? Salão de beleza, a gente sabe que tem isso. Embora exista uma lei chamada parceria, muitas das vezes você pode caracterizar uma relação de emprego, dependendo do exame do caso concreto, evidentemente. Aliás, na verdade, eu acho que a gente sempre teve competência para decidir relação de trabalho como um todo, né? Apesar de que a Constituição fala, né? Existir alguma discussão, a relação de trabalho, independentemente da natureza do vínculo de subordinação, ela teria que permanecer com a Justiça do Trabalho. Isso aí eu tenho claro na minha cabeça, porque não faz sentido uma relação... A relação empresarial não, é diferente, sendo que eu acho que ainda a gente pode discutir a questão dos microempreendedores, né? Porque a maioria deles tem uma relação muito pessoal de semidependência, não necessariamente de subordinação, e me parece que a Justiça do Trabalho seria mais sensível ao conhecimento dessa causa. Não vou dizer mais preparada, né? Deus me livre. Tem países que eles analisam não só a relação de trabalho autônoma, como também a chamada Justiça do Trabalho lá analisa a questão previdenciária, toda a questão previdenciária. Né? Até porque existe uma academia internacional, Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Elas estão juntas. É o que tem que ser, né? Inclusive o professor Marcelo Bórcio, que vai participar de um curso que a academia vai promover, juntamente com o Sebastião, que também nos assiste, Ney Maranhão, Raimundo, estão todos nos assistindo. E ele propôs ontem, numa reunião que nós tivemos, de fazer um evento conjunto entre a Academia Brasileira de Seguridade Social e a nossa academia, porque nós estamos ligados, não é? O presidente da Academia Brasileira Nacional de Seguridade Social é um paraense. É um juiz do trabalho aqui do Pará, meu amigo também, doutor Océlio Moraes. Ele é pós-doutor na Europa, é uma pessoa brilhante. Aliás, ele é o autor da letra e eu sou autor do hino, também da Academia Nacional de Seguridade Social. Como também sou autor da música. No Pará, Vicente. Quem
físico, não virtual. É verdade. Agora você tem que vir ao Pará outras vezes. Eu vou, Sobretudo a eu estou Santarém, esperando que é os minha voos terra. começarem de novo. Eu tenho que ir aí comer pato e conhecer Macapá. E emagrecer Aqui 10 quilos antes de nós ir, estamos no café da manhã, né, Tereza? não é? Aqui, a maioria do pessoal aqui no Pará, eles não estão no café da manhã, estão no açaí da manhã. Porque o Exatamente. açaí é como se fosse o leite aqui. A gente pode acrescentar no nome. Pois é. Vicente, olha, muito obrigado. Te deixo aí para a mensagem final para o pessoal. Foi um enorme prazer ter você aqui conosco. Espero que se repita, né? Ainda falta a gente falar da MP 925, talvez seja uma ideia aí. O setor aéreo é um setor complicadíssimo também, e vai ser e tem sido um dos mais afetados, como esse setor de entretenimento. E, enfim, agradecer imensamente a sua presença e dizer que eu sou sua fã por tudo, né? Adoro as músicas que você manda e eu vou te acompanhando. Poxa, muito obrigado. Você me chama de maestro, eu fico até acanhado. Mas é Embora fosse um verdade. sonho antigo. Mas, de fato, a minha relação, não exatamente com o turismo, mas com a cultura, vem desde o meu avô paterno. Meu avô, meu pai, eles são ligados a uma área da cultura que é exatamente a música. Daí, quando você me convidou a participar, no primeiro momento, tremi nas bases. Assim, será que eu estou preparado para falar sobre isso? Eu precisei pedir um tempinho para você, você fez esse pedido na quinta-feira passada, né? E eu me preparei um pouco, inclusive com a estrutura que eu estou tendo aqui, com a ajuda do meu filho, que está aqui comigo. Eu agradeço essa oportunidade, não é? O tempo realmente, nós temos uma limitação para o tempo, mas verificar que não se pode examinar, essa é a minha mensagem final, uma norma, especialmente esta, Medida Provisória 948, sem fazer a articulação, daí a palavra artigo de lei, a articulação com as outras medidas provisórias. Porque atrás do consumidor tem um trabalhador. E as empresas de turismo ou de cultura sempre têm trabalhadores de várias áreas, dependendo dessas soluções, exatamente para manter os seus empregos, manter a sua sobrevivência e a dignidade pessoal e de sua família, não é? Pois é. Deus seja louvado, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Um bom dia para todo mundo e é só ter bom senso, né? Exatamente, é verdade. Gente, muito obrigada. Amanhã, lembrando que nós vamos ter 2 lives, né? Porque, inclusive, com o seu colega, nosso amigo e presidente honorário, Jorge Honor, que não podia encontrar, então ficou para as 11 horas da manhã o Jorge Honor e logo às 8 da manhã com o nosso querido amigo Vitor Salino, também nosso confrade, dando início aí às discussões sobre plenário virtual, videoconferência e etc. Gente, muito obrigada por tudo e muito obrigada pela audiência, não é, Vicente? Mais uma vez, muito obrigada e um bom dia a todos e um bom açaí. Muito obrigado. Um bom dia a todos, saúde a todos.